Boa noite! 16º dia de Odeon. Vamos lá para os nossos estudos. Rafael Vinhedo, boa noite. Bem-vindo à nossa live. E eu já vou aqui para a gente começar a aquecer. Vou fazer a escala de Mi maior com a mão esquerda. Oi, Rê, boa noite. August! Olá, que tal? Que saudade de você, Agostina! Beijos! Vamos fazer a escala de Mi maior com a mão esquerda, 2/8. Tá? Ai, deixa eu só silenciar os barulhos aqui. Eu sempre esqueço os barulhos. Vou fazer agora a escala de Mi com a direita. Legal. Vou fazer juntas? A de Dó sustenido menor natural. Direita. Vamos fazer juntas. Sempre. Aí vamos fazer a menor harmônica agora. Aí a minha escala preferida. Eu tô percebendo que eu tô mudando aqui o dedilhado. Que os dois têm funcionado pra mim. De fazer. Poderia passar o primeiro aqui no Lá, o segundo no Si sustenido e o terceiro no Dó. Ou com o quarto aqui no Lá. Tanto faz. Não tá. Boa noite, Júlia, Lígia. Bem-vindas. Tanto faz aqui. Tô fazendo um pouco de escalas para aquecer por questão da sonoridade que a gente andou vendo. Vamos fazer só a esquerda agora. 1 e 2. Dois. E aí a direita.
parou, né? Chegamos até aqui. Bruno Moraes, boa noite! Então aqui a gente viu bastante dessa primeira parte, os acordes, né? Ontem a gente passou esse trechinho final aqui do Ré sustenido diminuto pro Sol 7, Sol sustenido 7, né? Que é o nosso dominante. Quando eu venho mais pra cima. Oi, mocinho. Puxar aqui, aí dá pra vocês verem mais a minha mão direita. Aqui a gente também tem um Sol sustenido maior com sétima, aí um Dó sustenido menor, um Fá sustenido sus, que vira um Fá sustenido menor. Aqui eu tenho com o Sol aqui, ele acaba soando um diminuto. Na verdade é um acorde maior, né? A passagem é muito rápida. Mas aqui eu poderia pensar que é um Lá maior. Jogando esse Lá aqui para baixo, eu tenho um Lá maior com sétima maior. Pensando no som aqui do que está acontecendo, né? A gente vem aqui pro grave. Isso aqui é o nosso Sol sustenido com sétima menor, Sol sustenido maior com sétima menor, nossa dominante que prepara para resolver em Dó menor, tá? Então é por isso que eu andei falando da escala de Lá, perdão, da escala de Mi, da escala de Dó sustenido menor natural e da Dó sustenido menor harmônica. O que acontece, só para reforçar a ideia, se eu for fazer acorde na escala de Dó sustenido menor natural, eu não vou ter nenhum acorde dominante. Se eu for fazer aqui, fiz o Dó sustenido menor. Se eu for fazer o Sol, eu vou fazer aqui para baixo. Ele vai soar um Sol menor, né? Um Sol menor. Então, para resolver esse problema de harmonia do quinto grau, para ele se tornar dominante, é que a gente criou... A gente não, né? Já existe essa escala de Dó sustenido menor harmônico para resolver um problema de harmonia e a gente ter o quinto grau da escala, 1, 2, 3, 4, 5. Para conseguir construir nesse quinto grau, tô fazendo ele oitava abaixo, um acorde dominante, um acorde maior, um sétima menor, tá? Que aí resolve no nosso Dó menor aqui. Legal! Então ontem eu comentei também dessa rítmica aqui, né? Que eu comentei com vocês que é um pouquinho diferente do que vem acontecendo lá em cima com a mão direita, tá? Vamos tentar fazer um trechinho dela com as mãos juntas? Vou fazer bem lentinho primeiro, tá? E é assim que ela vai soar com as duas mãos juntas, mais ou menos, né? O que acontece? Nesse compasso 13 aqui, a melodia já tá um pouco, né?
equilibrada entre as duas mãos, porque a gente tem um movimento maior aqui na mão direita. Como eu disse ontem, Lá, Sol, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Mi, Ré, Do, Mi, Do. Então eu tenho um contorno melódico aqui na mão direita. Então a gente não pensa só nessa esquerda não, tá? A ideia agora eu sei que muita gente está com dificuldade nesses acordes aqui. Então o que a gente pode fazer é pensar naqueles pontos de chegada e nas mudanças. Eu preparo a minha mão para o próximo acorde e aí eu ataco, tá? O que muitas vezes acontece quando a gente está querendo fazer eu vim para o próximo sem estar com a mão preparada e exatamente eu esbarrar numa outra tecla que não é para acontecer. Ou eu não ter segurança suficiente e errar as notas, porque eu não sei para onde minha mão tem que ir. Então, uma sugestão de estudo a gente faz a passagem, eu venho com a minha mão preparada para o próximo acorde, tá? Então, eu não penso numa sequência de 2 e aí depois mais 2. Eu vou pensar nesses 2, preparo a mão e ataco. Para quê? Para que minha mão acostume com a postura e eu já pense nesse ataque antes de executá-lo, para gravar as notas corretas. Porque o que acontece? Se a gente for tentar fazer na marra, sem pensar, sem preparar a mão, possivelmente a gente vai esbarrar em notas que a gente não quer e o cérebro começa a gravar essas notas, tá? Então, um erro, se a gente começa a repetir muito o erro e não para, a gente começa a gravar o erro, tá? Então, façam bem lento, é uma sugestão de estudo, tá? Então, fazer aqui. Preparei a minha mão e aí eu ataco. De novo. Percebe? Eu tô fazendo, acelerando para ver se eu tô me testando para ver se realmente eu sei onde minha mão precisa chegar, tá? Meio que sem pensar na rítmica. Aí pensando na rítmica que tá escrita, pá, 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 certo? Então já acostumei que o ataque é esse aqui. Aí eu percebo, né? Comentei ontem, só vou mudar a nota de cima. Então parece um trecho tão complexo, mas a gente começa a fazer paralelos na partitura e analisar as notas que são iguais, as notas que estão mudando. Então nesse trecho aqui, do compasso 13, 14 e 15, basicamente a primeira estrutura, da primeira para a segunda, eu só mudo a nota de cima. A mesma coisa depois. No próximo acorde, é a mesma coisa. Primeiro Ré e depois o Dó. No próximo, Si e no próximo eu só mudo pro Lá. Agora eu vou mudar a nota do meio só. As duas pontas aqui se mantêm, né? Que eu vou ter um Mi aqui. E aí o Lá vira Sol. E resolvemos em Dó maior, tá? Então a sugestão quando tenho saltos com mais de 3 notas, até com uma só, quando eu tenho salto, eu preparo minha mão para o salto, tá? Então, preparo, ataco. Então daqui para o próximo, eu vou preparar onde minha mão tem que estar e aí eu ataco. Agora a gente precisa acostumar com essa passagem do 13 para o 14, então a sugestão seria fazer. Por que eu estou fazendo essa pausa? Para atacar as notas que eu devo atacar. Então eu olho lá na partitura, confiro, os meus dedos estão em cima? Estão, então eu ataco.
Vou repetir o mesmo processo do compasso 13 para o 14. Ah, ok. Então vou atacando. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Se eu não consigo fazer nessa velocidade, não tem problema. O importante é eu tocar as notas corretas, para ir gravando as notas corretas, tá? Então, o primeiro trecho, o segundo, terceiro, aí o próximo, preparo a mão, preparo a mão, preparo. Nesse último caso, para resolução, eu já preparo pensando em toda a estrutura aqui, tá? Que é um dó sustenido menor, tá invertido aqui e eu tenho um dobramento de mi e mi aqui, tá quebrado, né? E aí a gente vai repetir toda essa primeira parte. Então, pessoal, para quem está estudando, a ideia principal é a gente conseguir fazer essas notas corretas, devagar, sem ter pressa. Eu sei que essa música ela é muito conhecida e a gente tem grandes referências. Eu tenho uma versão preferida com Maria Teresa Madeira, que eu amo. E então a gente grava essa música na cabeça e geralmente a gente tenta reproduzir na mesma velocidade que a gente escuta. Mas aí uma sugestão é importante ouvir a música, ter essa referência, mas é importante, conforme você for estudando e já tiver acostumado com a melodia, com a parte sonora dela, esquece um pouquinho as gravações, não que você não vá ouvir, mas tenta se desvencilhar um pouquinho delas para você conseguir executar a música numa velocidade que você consiga executar. Com o passar dos dias e dos estudos, a gente vai aumentando essa velocidade. Se eu sei as notas corretas, se minha mão não fica dançando no piano, né? Porque o que acontece quando a gente não tem certeza, e por isso que eu falei dessa importância de preparar a mão e depois atacar, isso dá segurança pra gente. Quando a gente tem segurança, a gente consegue aumentar a velocidade. Se eu não tenho segurança, vai ficando difícil de aumentar essa velocidade. E aí eu vou tentando aumentar e vai embolando e acaba desistindo porque você não consegue executar a música. Então passe lentamente, e não é só um passar lento, é pensando realmente. Essas coisas todas que eu comento com vocês, é o acorde que você está fazendo, aonde que tem que estar a nossa atenção, se é na mão direita, se é na mão esquerda, se a melodia está na esquerda ou se está na direita. A gente passa lento para conseguir pensar nessas coisas, porque conforme a gente vai passando e vai se acostumando, essas coisas começam a ficar automáticas. Eu paro de pensar que é a esquerda, que é a melodia principal no início, e aí, porque ela já está automatizada, eu já acostumei com isso. E aí eu começo a prestar atenção em outros itens também que são importantes, como a velocidade. E aí eu consigo me concentrar na velocidade. Mas é importante esse estudo lento. E lento entendendo o que a gente está fazendo, entendendo o movimento. Se eu estou subindo, se eu estou descendo, né? Aqui dos acordes. Ai, boa noite, Lucas. Agora que eu vi sua mensagem. Qual teclado eu recomendo para quem quer começar? Espera aí que eu já falo disso. Tá? Só para mim concluir o raciocínio aqui. Ó, com relação a esses acordes aqui, dessa parte final, eu penso em qual movimento também eu tô fazendo com a minha mão. Eu sei que daqui para cá, isso que eu comentei com vocês, de só alterar a nota da ponta,
é pensar no movimento. Isso de preparar a mão. Então eu sei que daqui pro próximo eu vou subir. Aí o que eu percebo na partitura? Que a partir daqui tudo vai descendo. Eu desci até aqui. Agora eu subo e desço de novo. E aí ele vai repetir lá em cima. E assim por diante. A ideia não é eu tocar para vocês aqui dessa live, mas é a gente estudar juntos. Então percebe que com o tempo e com o entendimento da peça vai ficando mais fácil da gente dar velocidade para ela, tá? Se alguém tiver alguma dúvida com relação à música e quiser me mandar um direct ou pedir que eu trabalhe amanhã algo em especial na live, fique à vontade, tá bom? Agora eu vou responder aqui a pergunta do Lucas Lopes. Lucas, eu queria ter uma resposta pronta para te dar e falar assim, tá, é esse. O que você vai pensar em relação a instrumento? Pense que tipo de instrumento você quer. Você quer um teclado para você tocar, estudar piano num teclado, o que eu acho que super dá para fazer? Ou você quer um teclado para usar aquela parte dos ritmos que ele tem, né? O teclado geralmente ele tem um banco de sons como se fosse uma banda que tocasse junto com você. Então você aciona as teclas e ele te dá som de bateria, contrabaixo, alguns são rearranjados, então você tem violão, flauta, e aí você toca ou a melodia na mão direita ou faz os acordes também para alguém cantar. Então o primeiro ponto que eu te sugiro pensar é para que finalidade você quer o instrumento? É para tocar usando o som de piano ou é para tocar num teclado usando também os ritmos eletrônicos? Porque ou um ou outro. Uma segunda questão, para que você vai usar? Você vai usar o teclado porque você quer usar, de novo, basicamente o som de piano? Ou você quer tocar numa banda futuramente e você queria ter sons legais ou poder conectar esse teclado num computador e usar esses sons? Eu sei que no começo as pessoas não pensam muito nisso, mas quando alguém me pergunta sobre esse assunto, eu sempre faço essas reflexões. Se é mais voltado para o piano, as minhas sugestões, se você, assim, aí você vai estabelecer o terceiro ponto, estabelecer um orçamento. Até quanto você pode gastar? Que isso é o que mais vai influenciar na escolha do instrumento, tá? Se você quiser, me manda depois mensagem em inbox, que aí a gente vai conversando e eu vou te auxiliando nisso, tá? Porque um terceiro ponto que influencia demais é o quanto você pode gastar. Se você não pode gastar muito, não adianta eu te recomendar o teclado XYZ Master Blaster e você não poder comprar, entendeu? Tem um vídeo no meu canal falando sobre isso, qual teclado comprar, que eu não cito uma marca específica, mas eu cito itens que eu acho que são importantes num teclado para quem vai começar. Por exemplo, sensibilidade na tecla. Eu acho que um teclado você tem que ter que você toque o som, você consiga fazer ele fraquinho ou forte. Aqui não tá dando para ver. Dependendo da força que eu uso. Ó, agora eu tô fazendo mais à direita do que à esquerda. Já mudou o som, né? Você percebe? Isso é uma coisa que eu julgo muito importante num teclado para quem vai começar. Porque você tem que conseguir o controle de fazer um som piano
no mínimo um som piano e um som forte. O que é o som piano? Piano é fraco em italiano. Então você conseguir fazer um som baixo, suave, ou um som forte. Desculpa, gente, mas é para ser bem explícito. Eu acho essa função de sensibilidade num teclado para quem está começando fundamental. Muita gente não sabe disso, compra o teclado e aí ele não tem, com 6 meses de aula já não dá mais, porque você não consegue fazer essa variação e aí as músicas ficam meio... Eu acho que deu para te explicar mais ou menos, mas o preço é o que vai, assim, importar muito. Uma sugestão que eu dou, que a gente pode trabalhar, e eu comento isso com todos os meus alunos, é comprar usado. Você consegue excelentes instrumentos, sério, excelentes instrumentos usados. A pessoa às vezes fez aula, não deu certo, não tem tempo para estudar, o instrumento está parado lá no canto, está em excelente estado e ela quer vender. Então, às vezes você consegue comprar um teclado muito bom, mas por ele ser usado, o preço, né, tá bem, cabe dentro do orçamento. Isso não só para teclado, mas para piano digital também, tá? Então, tudo vai depender, assim, a princípio do quanto você pode gastar. Se você quer um instrumento para estudar com som de piano, eu sugeriria um piano elétrico, se o valor estiver dentro do seu orçamento, tá? Ai, que bom, que bom. Pode me mandar por direct se você encontrar algum modelo e tiver dúvidas e quiser ajuda. A gente pode conversar sobre marcas também no privado, mas tudo aí cai. Assim, eu queria ter uma resposta pronta, mas é difícil dar uma resposta pronta e ser categórica, tá bom? Gente, por hoje é isso. Lê, beijo pra você. Obrigada, querida. Amanhã tem mais live de Odeon. A gente, 21 dias, hein, de estudos. Então espero vocês. Até lá. Tchau!